Olá, meninos! Tudo bem com vocês? No nosso encontro de hoje, nós iremos concluir o capítulo que fala sobre os ecossistemas terrestres. Vamos lá? Então, nesse capítulo, nós estudamos sobre os grupos de seres vivos, estudamos os 5 reinos e estudamos sobre o clima e os biomas. E para finalizar o capítulo, a proposta de atividade de hoje está no livro de vocês, na página 91 e 92, na seção de olho no texto. Nesse texto, que vocês irão fazer a leitura, que está na página 91 e 92, ele fala sobre a proliferação dos ninhos de saúva e do empobrecimento da caatinga, fala sobre plantas invasoras como a algaroba, certo? Então, esse texto, para vocês responderem essa questão, além de interpretarem o texto, vocês irão precisar dos conhecimentos adquiridos no capítulo 3, que é isso que nós estamos concluindo hoje, sobre os ecossistemas terrestres. Vocês precisam também relembrar de um conteúdo que nós estudamos no 6º ano, que fala sobre espécies exóticas. Então, para que facilite a vida de vocês, eu resolvi fazer uma pequena revisão sobre espécies exóticas, para vocês relembrarem esse assunto do ano passado. E o que são espécies exóticas? Vocês ainda estão lembrando o que são espécies exóticas? Então, nós estudamos o quê? Que todas as espécies de seres vivos, ela tem uma distribuição geográfica. Vocês já devem ter visto isso também na aula do professor João Paulo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que essas espécies, elas têm um lugar, onde naturalmente elas são encontradas. No entanto, as populações desses seres vivos, elas podem ser levadas de um lugar para o outro pela ação humana, seja de forma intencional ou então, muitas vezes, até de uma forma acidental, quer dizer, sem querer, elas acabam indo parando em outro lugar. Então, quando elas se estabelecem num novo destino, essas espécies elas são chamadas de espécies exóticas, quando elas não são naturais daquele local. Então, quando uma espécie exótica ela passa a ter um efeito negativo sobre o ambiente, como, por exemplo, uma espécie ela pode competir por recursos como água, como luz, por exemplo, aí ela passa a ser chamada de espécie exótica invasora, certo? Então, existe o risco de espécies exóticas se tornarem pragas. Espécies exóticas podem se tornar pragas, ou seja, podem causar desequilíbrios no ambiente natural ou modificado pelo ser humano. Isso ocorre, por exemplo, quando ela coloca em risco as espécies nativas. As espécies exóticas invasoras, elas têm sido a segunda maior causa de extinção de espécies nativas, perdendo apenas para a destruição dos ambientes naturais, como desmatamentos ou queimadas ilegais. Elas podem causar desequilíbrio ao ecossistema ao se alimentar de espécies nativas. Além disso, geralmente não tem predadores naturais nos ambientes que invadem, já que elas não são daquela região, então elas não têm, consequentemente, elas não vão ter esse predador natural. E isso vai o quê? Isso permite que elas proliferem. Essas espécies elas podem se adaptar a novos ambientes com facilidade, alterando o ecossistema. Então, há vários casos de espécies invasoras no mundo. O Ministério do Meio Ambiente estima que no Brasil existem mais de 500 espécies invasoras com potencial para se tornarem invasoras, Então, trata-se, portanto, de um problema ambiental de grandes proporções. Tem uma história que eu acho bem interessante, que vocês devem lembrar do ano passado, que tinha como tema, isso aqui foi tirado do nosso livro, vou até mostrar aqui para vocês, o Companhia das Ciências, do 6º ano, na página 81, que ele tinha o título, esse texto, A Austrália engole sapo brasileiro. Então, que história é essa? Então, a personagem dessa inocente canção popular que tem aí, o sapo cururu na beira do rio, quando o sapo canta, ó maninha, é porque tem frio. Então, essa personagem aí dessa canção brasileira é considerada uma espécie invasora do território australiano. O sapo cururu, nativo da América do Sul, ele foi introduzido na Austrália em 1935
para combater duas espécies de besouros considerados pragas, como as plantações de cana-de-açúcar. Além de não terem tido sucesso em sua missão, os sapos proliferaram competindo com algumas espécies nativas da Austrália. De matador de pragas, tornou-se uma nova praga, né? Conforme um dito popular brasileiro, os australianos mal sabiam que estavam prestes a ter que engolir um sapo. Então, será que todas as espécies que são introduzidas, que elas não são nativas, que são espécies exóticas, quando elas são introduzidas, elas vão causar algum prejuízo? Então, a introdução intencional de espécies exóticas, de maneira geral, tem a finalidade de melhorar alguma situação. É o caso da introdução de certas plantas frutíferas, como a maçã, o mamão e o abacaxi. Quando essas espécies estão sendo cultivadas com controle, não há problemas. O bico de bagre, por exemplo, é um pássaro que foi introduzido no Brasil por volta de 1870, vindo da África, e parece não competir com nenhuma espécie nativa. Então, quer dizer, nem todas as espécies que são introduzidas, né, de um local em outro, elas vão ser prejudiciais, mas algumas são. Então, nesse quadro aqui, ele diz assim que apesar de o Brasil estar entre os 3 maiores produtores de frutas do mundo, nenhuma das variedades mais vendidas por aqui é originária do Brasil. Todas são exóticas. Por exemplo, a maçã, a região de origem é qual? A Europa. A nossa banana, né, a gente acha tão brasileira, do Sudeste Asiático. O melão, da Ásia Central e África. Lima, Ásia. Mamão, da América Central, a Amazônia peruana. A manga, da Índia. A uva, da Ásia. E a melancia, do norte da África, certo? Então, pronto. Agora, depois dessa revisão, nós já estamos aptos para a resolução da nossa atividade de hoje. Então, vocês irão fazer a leitura da página 91, aí a figura, né? E que termina esse texto na página 92 e logo abaixo tem essa atividade. São 5 questões bem simples, bem pequenininhas para vocês fazerem uma reflexão sobre o texto e finalizarmos esse conteúdo. Primeiro, vocês irão consultar no dicionário o significado das palavras do texto que vocês tiveram alguma dificuldade de compreender, não conhecem essas palavras, certo? Depois você vai mencionar qual é o bioma brasileiro que está mencionado no texto. Eu falei até aí, acho que sem querer, né? Eu falei. E bem simples, e resolver as outras 3 questões. Qualquer dúvida, tá? Vocês sabem que eu estou à disposição para ajudar vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu deixo aqui esses abraços aí gostosos para vocês. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.